Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o Felipe Vieira. Hoje falaremos sobre esta final aí do College Football, pelo menos falar algumas coisas mais referente ao draft, né? Lembrando que hoje tem live aqui no YouTube também, comigo e com o Davis, falaremos mais sobre esse jogo. Então, se eu não falar alguma coisa aqui, tá na live. Provavelmente esse vídeo está sendo postado, sei lá, 12h30, alguma coisa nesse sentido, e a live às 2 horas, tá? Então, se você tá vendo antes das 2, já marca aí que você tem a live. Se não, você provavelmente já viu a live ou, enfim, tá vendo o vídeo aqui depois. Bom, vamos lá, vamos falar sobre este jogo, o que esse jogo implicou em draft, né? Primeira coisa que eu vi muitas pessoas reclamando, não sei se reclamando, mas questionando, é como que esse time de Notre Dame conseguiu chegar na final e tendo tão poucos nomes relevantes para o draft de 2025. Esse time de Notre Dame não é um time para 2025, é um time para 2026 e 2027, tá? Aliás, pensando em draft, né? Porque temos muitos sophomores e freshmen que chegaram até aqui no time de Notre Dame, então é um ponto muito positivo para Notre Dame. E é difícil de você realmente encontrar grandes nomes, né, para o draft de 2025. O principal nome deles, para mim, sem dúvida, vai ser o Xavier Watts, né, dos que jogaram ali, né, vai ser o Xavier Watts, safety que para mim é um dos grandes safeties, tal. Não sei como que tá o consenso dele, mas para mim é um jogador para sair na primeira rodada esse ano. Então ele teve um grande jogo também, então acho que ele ganha mais estoque pensando pro draft, tá? Talvez ele tenha se estabelecido ali nessa primeira rodada. Eu ficaria bem satisfeito se ele caísse para uma segunda rodada. Para mim seria um grande steal, né? Eu sei que em alguns casos ele, em alguns mocks que eu tô vendo, ele não tem aparecido com frequência na primeira rodada, por isso que eu tô falando isso. Para mim ele é um jogador top 32 desse draft, né? Falando em talento com toda certeza, tá? Ele teve um grande jogo de novo, mas pensando em jogadores para essa classe, não é um time que vai trazer muitos prospectos, né? Agora, do outro lado, Ohio State, aí o negócio já é bem diferente. Ohio State provavelmente vai ter aí 15 jogadores draftados em 2025. Talvez até quebre o recorde, né? O recorde, se eu não me engano, são 16 jogadores de uma mesma universidade no mesmo ano. 16 ou 15? Acho que são 15. E talvez empate aí o recorde ou até quebre esse recorde. E é curioso como os times campeões geralmente são os times que mais têm jogadores draftados naquele ano, né? Então, o High State fatalmente será o time com mais jogadores draftados em 2025. E aí vai perdurar essa sequência aí de times campeões com mais jogadores draftados, tá? Algumas coisas sobre o jogo e sobre mudança de estoque de draft. Pensando em defesa, eu acho que o Jack Sawyer, ele teve um playoffs que ele elevou o patamar do estoque dele. Mas nesse jogo não foi uma boa partida do Jack Sawyer. Foi ok, né? E acho que dá uma desanimada no sentido de, olha, ele tá crescendo, pode chegar ali a bater essa primeira rodada indiscutivelmente. Não acho que chegou nesse ponto, porque ele sempre tá ali entre
25, 40, alguma coisa nesse sentido para o Jack Sawyer. Eu acho que ele se mantém ali, tá? E eu não vejo nenhum jogador de Ohio State nesse jogo especificamente que você viu a final e falou, cara, esse jogador ele se destacou, o draft stock dele subiu lá para as cabeças. Não acho que teve. Foi um time que teve um coletivo muito maior do que o individual. E aí, ofensivamente falando, a gente pode citar alguns outros jogadores, né? Will Howard teve uma partidaça, um baita jogo dele, um jogador que é um redshirt senior, né? Então ele estará no draft. E ele é um ótimo jogador de college, mas ele não é um tão bom prospecto assim. Porque é um cara que atleticamente não entrega muita coisa, força do braço dele também é pedestre. Então alguns pontos do Will Howard não são tão bons assim, que eu vi algumas pessoas, né, que não tá tão acostumado com o draft, fala, por que que ele não é um jogador de primeira rodada? Porque ele não tem muitas ferramentas, tá? Então isso é um problema, mas certamente ele ganhou algum dinheiro, ganhou draft stock com esse jogo, que talvez tenha sido o melhor jogo da carreira dele, né? E você fazer isso numa final de college, certamente vai te ajudar bastante. E aí tivemos a dupla de running backs, Quinshon Judkins e o Travion Henderson. Esses dois também ganharam um dinheiro considerável, ganharam um draft stock considerável, né? Não acho que vão subir tanto assim, mas ganharam um draft stock. E aí eu acho que meio que para por aí, tá? Donovan Jackson é um jogador, o left tackle, né? Ele era left guard e jogou como left tackle depois da lesão do titular, que também vem para o draft, mas ele teve uma boa temporada também, uma temporada muito positiva, deve ter aumentado bastante o draft stock dele. E aí eu acho que meio que podemos parar por aí de ataque de Ohio State, tá? Jeremiah Smith, como muitos já sabem, não vem para o draft 2025, só para 2027. Senão ele seria provavelmente uma escolha top 2 ou 1, né? Nesse draft. E o Emeka Egbuka, eu acho que também ele acaba se machucando um pouco por conta do fumble, mas é um bom jogador. Para mim também é um jogador de primeira rodada. Tá? Então, alguns pontos positivos para o Ohio State, poucos para Notre Dame, mas já era esperado isso. Muitos jogadores pensando para 2026 e 2027, como eu já tinha falado. E é isso, eu acho que esse é o resumo geral do college football dessa final, que para mim foi um sucesso. A forma como alteraram o playoffs, eu acho que foi um bom primeiro ano nesse novo formato. Lembrando que o Ohio State não teria sido campeão se não fosse o novo formato, né? E que bom que trocou, porque o Ohio State era claramente o melhor elenco do college football, só que tropeçou em alguns momentos que poderia ter custado muito caro, né? Era o time mais caro do college, que mais investiu em new, e ficou claro porque era um elenco muito forte. Era um elenco muito, muito forte. É isso. Fechamos. Voltamos a qualquer momento. Agora começamos a falar mais de draft aqui e mais de free agents também. Teremos uma série aqui só de free agents, que eu vou falar diariamente sobre a classe da free agents também. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você é membro, tem conteúdo exclusivo para membro também. Hoje tem um vídeo exclusivo para membros falando sobre o GM, o Mike Borgonzi, GM dos Titans. E se você não é membro, vire membro, que ajuda bastante a gente, certo? É isso, até a próxima.